Muito bem, amigo assinante, estamos de volta com o Boletim de Esportes aqui pela Terceira Via TV. E não vamos perder tempo, não. Vamos rapidamente conversar com o Fernando Antônio, que ontem não poupou críticas à atuação do americano. O americano diante do São Gonçalo, a torcida esperava, né, pelo menos o americano começou a rodada em primeiro lugar, né, quando começou a rodada no sábado, o americano era o líder do grupo dele. Agora está em quinto lugar. Fernandinho, boa tarde. Meu abraço a você, ao telespectador. Foi a pior apresentação do americano em campos, no meu modo de entender. Deu sorte em ter conseguido o empate, porque mesmo tendo um volume de jogo maior e tendo até chances claras de gol, mas em várias ocasiões foi envolvido pelo adversário. O adversário jogou muito mais em cima das falhas do americano do que propriamente de seus méritos. E nós sabíamos que tratava-se de um adversário com limitações técnicas, vinha com um desfalque. O técnico Marcos Pereira conversava com a gente e dizia que, apesar das estreias do zagueiro Fernando, que veio do Palmeiras, e do meia Felipe Camacho, que veio do Resende, mas ele estava sem 3 jogadores, e esses jogadores que estrearam na partida de ontem disputaram apenas um coletivo com o grupo do São Gonçalo. Então, era muito mais importante para o americano explorar essa situação do São Gonçalo, fazer valer o direito de jogar em casa e conquistar uma vitória que lhe daria uma margem maior de classificação. Vimos erros que não podem acontecer para quem quer chegar. A gente está vendo, por exemplo, no grupo A, a Portuguesa conseguindo se manter na liderança com uma enorme chance de classificação. E venceu bem, venceu por 3-0. A equipe do Olaria. Do Olaria. E a gente vê no grupo B a equipe do América. Que embora tenha perdido. E logo depois vem o Angra, que será o adversário do americano na próxima quarta. E o Gonçalense, no grupo A, hoje é o segundo colocado. Veja você, eu tenho aqui a classificação com o grupo A, Portuguesa 14, Gonçalense também com 14 pontos. Mesmo número de pontos. Perde na diferença de saldo de gols. Exatamente. O Audax está com 13 pontos, ninguém falava em Audax, né? Audax 13 pontos, também com 13 o Sampaio Corrêa, que é o único time invicto ainda neste campeonato. E como nós falávamos ontem, se você tem as chances de definir os resultados jogando em casa e você desperdiça, há uma diferença de você reconquistar esses pontos que você perde em casa quando você vê equipes que estão lá atrás e que passam a ficar numa ascendência, obtendo pontos, conquistando resultados importantes e deixando você com poucas chances de classificação. Digamos, se ontem o americano vencesse, ele poderia até perder para o Angra, desde que vença o Grêmio Mangaratibense, que é o seu último adversário nessa fase. Domingo que vem. Então, o empate contra a equipe do São Gonçalo vai obrigar o americano a ter que vencer esses 2 próximos jogos. Isso. Para não depender de ninguém. Como vencer do Angra se mostra deficiência contra times inexpressivos. É verdade. O Angra que hoje já tem novos jogadores. Quem tem recurso, quem tem... E é o segundo colocado do grupo fundo dele. De caixa, está conseguindo contratar aquilo que sobrou da primeira divisão do futebol do Rio de Janeiro. Muitos clubes estão fazendo isso, investindo em jogadores de equipes que não têm mais nada a disputar. Eles contratam esses atletas, se reforçam, e nós que não temos recursos, vamos ter que jogar com aquilo que nós temos. Você me dizia, inclusive... E aquilo que nós temos não garante nada porque não consegue vencer equipes fracas. O nosso Adão está aí mostrando os gols do jogo de ontem. Foi incrível, inclusive. Que luta para o americano empatar, inclusive para aquela bola do Felipe, né? Subia, a bola bateu em Nix, subiu não sei mais quem, o Léo Guerreiro, e finalmente o baixinho lá conseguiu tocar a bola para o fundo da rede. Foi uma bola chorada, realmente. Agora, o detalhe é o seguinte, que veja você
que resultados que a gente esperava que acontecessem, o que a gente esperava que não acontecesse, queria que não acontecesse, aconteceram, que foram aqueles times que estavam brigando na frente junto com o americano. Todos eles venceram e o americano empatou. Agora é o quinto colocado com 12 pontos e o Goytacás em sexto com o mesmo número de pontos. O Goytacás tem um jogo difícil também fora, né? Um jogo difícil fora de casa. E o último jogo aqui, amigo, é com o América. Queira ou não, tem uma estrutura. Fernando me dizia ainda há pouco aqui, nós vamos encerrar o bloco, só para o Fernando me dizia o seguinte, olha, conversou muito com o técnico lá da equipe do São Gonçalo ontem, antes do jogo, e o técnico disse para ele, prefeitura lá não banca nada não. Não tem negócio de prefeitura bancar não. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui, rapidinho, é pai e bola.